Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos de volta para estudarmos mais um trimestre das lições bíblicas CPAD. Nesse segundo trimestre de 2021, estaremos estudando a lição bíblica que tem como tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição bíblica é do pastor Elinaldo Renovato, aí bem conceituado, vários livros escritos pela CPAD, autor de várias lições bíblicas, e nós louvamos a Deus porque nós vamos estudar nesse trimestre um assunto tão importante, dando continuidade, sequência ao primeiro trimestre, uma vez que há um propósito da CGADB de atingirmos 110 mil batizados com o Espírito Santo até o mês de junho. E dentro desse propósito, vem mais esta lição dando seguimento para que nós possamos desenvolver dentro da escola dominical e incentivar os nossos irmãos para buscar não somente o batismo com o Espírito Santo, mas também os dons espirituais. A lição de número 1, que é a lição, o início, a primeira, aquela que traz a base de todas as demais lições, tem como um tema, e deu dons aos homens, lição de 4 de abril de 2021. O texto áureo nos diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Graças a Deus por este tema tão precioso para os nossos dias, dentro da expectativa da igreja, para crescimento da igreja. É necessário uma igreja cheia do Espírito Santo e dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 3 ao versículo número 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo de número 7. Vamos fazer a nossa leitura, texto base da nossa lição. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Graças a Deus. Está exposta a leitura bíblica em classe, texto base da nossa primeira lição deste segundo trimestre de 2021. O objetivo geral desta lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja, enquanto os objetivos específicos, aqueles a cada ponto, a cada tópico da lição, são o seguinte: declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos bens. Graças a Deus. Na administração dos dons. Estão expostos os nossos objetivos para serem alcançados nesta lição,
nesta primeira lição do segundo trimestre de 2021. Antes de darmos início à nossa introdução, quero já pedir, aí caso você esteja gostando do nosso material, dê uma curtida, marca aí o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal, divulgue o canal A Melhor EBD. Não é porque é a melhor do que as outras, é porque a escola dominical é a melhor escola do mundo. Então vamos para a nossa introdução? Vamos lá. Ele diz o seguinte: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. O objetivo dos dons espirituais na igreja, primeiro, é para o bem comum, é para proclamar o Evangelho a toda criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Os dons espirituais, eles têm essa função, glória a Deus, é auxiliar a igreja, auxiliar no corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Glória a Deus. E também para que o corpo de Cristo ele seja um só, para que a igreja viva em uma melhor e em uma maior união. Louvado seja Deus. Tópico número 1, os dons na Bíblia. No Antigo Testamento é o subtópico número 1. Interessante que ele traz aqui a origem hebraica segundo o dicionário Wycliffe, que diz assim: a origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan e significa dar. Aleluia. No Antigo Testamento, nós vemos aqui que os dons, esses dons divinos, eram concedidos às pessoas em particular, pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos, eles na antiga aliança, eles não estavam acessíveis a qualquer pessoa. O que nós vamos ver, é que é uma diferença em relação à nova aliança. Na nova aliança está disponível para todos os crentes, de acordo, é claro, com a vontade de Deus, que é Ele quem dá os dons para a sua igreja, para os seus filhos. Subtópico número 2. No Novo Testamento. O mesmo dicionário que nós citamos no subtópico número 1, ele diz o seguinte: no Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego de dome. Na verdade, esse verbo tem o mesmo sentido lá no Antigo Testamento da palavra Natan e significa dar. Na nova aliança, os dons estão disponíveis para toda a igreja. Glória a Deus. Para que em nome de Jesus, isso aqui é importante, para que a igreja ministre a cura aos doentes, proclame a salvação para a glória de Deus, a libertação dos cativos. Nós já vemos aqui os objetivos dos dons espirituais. Na lição seguinte, nós vamos ver esses objetivos de forma mais minuciosa. Mas nesse momento, nós já vamos aqui vendo como essa lição ela é o ponto de partida para as demais, ela é a base. Então, ela já traz, assim, mesmo que de forma sucinta, alguns objetivos, alguns propósitos dos dons espirituais, que estão disponíveis na nova aliança para todos os crentes, ou seja, todos podem receber os dons do Espírito Santo. E aí eu repito mais uma vez, dentro da vontade de Deus. É Deus quem dá. É o tema da nossa lição. E deu dons. Aleluia. É o Senhor Jesus quem dá esses dons. Subtópico número 3. Uma dádiva para a igreja. Bom, dentro dessa dádiva que Deus ele disponibiliza para a igreja,
estão divididos nesta lição em 3 categorias principais: dons de serviços, dons espirituais e dons ministeriais. Essa divisão, ela acompanha a classificação dos dons conforme as epístolas de Romanos, Coríntios e Efésios, respectivamente. Glória a Deus. Na verdade, é um recurso didático, né? Esta divisão você não vai encontrar, é algo didático, é algo teológico, realizado para uma melhor compreensão da organização dos dons na igreja. É importante que a igreja conheça os dons, é importante que a igreja conheça como funciona, qual o propósito ou quais os propósitos desses dons para a igreja. E também, da mesma forma, orientar os irmãos, ensinar sobre os dons espirituais. Os dons espirituais que são, na verdade, uma doutrina bíblica e é preciso ser ensinada para os crentes, o que nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. Tópico número 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Subtópico número 1. Nós vemos que assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a função na igreja, nós necessitamos também uns dos outros para o fortalecimento da vida espiritual e comunhão em Cristo. Veja que esses dons de serviço listados por Paulo em Romanos, né, é um ministério, exortação, repartir, presidir e exercer misericórdia. É diferente, e nós vamos ver, dos dons espirituais. Quando nós falamos de dons, devemos fazer essa subdivisão, porque eu me lembro que na lição anterior, no primeiro trimestre, alguns professores, alguns colegas, estavam meio que equivocados em relação a estas classificações, porque é preciso separar o que é dom de serviço, o que é dom espiritual e o que é dom material, certo? Dons ministeriais. Muito importante fazer essa classificação, essa observação e essa separação acerca das formas como Deus, ele abençoa e ele prepara a igreja para vivermos em comunhão, para vivermos uma vida que agrade a ele, bem como um serviço para o próximo e principalmente para a salvação de muitos que estão fora da igreja. Aleluia! Então, veja que esses dons de serviços estão claros aqui aos romanos. Ministério, que seria o ofício do diácono, exortação, que é o encorajamento, não é? O ensinamento, repartir, né? Tem pessoas que, de fato, têm dom de dividir o que tem, de abençoar as pessoas, presidir, né? Dirigir, estar à frente, estar sob a direção de Deus para comandar, e bem como exercer misericórdia. É preciso nestes últimos dias, e também para se ganhar almas, é preciso exercer misericórdia, né? Tem pessoas que, a título de exemplo, um estuprador que está lá no presídio, Deus me livre, ele que morra lá. Isto não é procedimento de um cristão. Independentemente do dom, né, de exercer a misericórdia como um dom de serviço, todo o crente, ele deve ter, assim como Jesus teve misericórdia de mim, assim como Jesus teve misericórdia de você, é importante que ele tenha misericórdia também dos demais. Porque nós, quando não estávamos na igreja, nós queríamos a salvação.
Se Jesus tivesse voltado antes de eu aceitar a Jesus, o que seria de mim? Mas eu louvo a Deus porque Ele teve misericórdia de mim. Da mesma forma, nós devemos exercer a misericórdia para com as demais pessoas. Subtópico número 2, conhecendo os dons espirituais. E aqui Paulo diz, olhe, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam acerca dos dons espirituais. E aqui ele traz os dons listados em 1 Coríntios, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9, não é isso? Esses dons espirituais, nós vamos estudá-los minuciosamente a cada um deles nas lições que se seguem. Mas nesse texto base é preciso conhecer esses dons espirituais. Repito, é preciso ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada e, ao mesmo tempo, evite as distorções que algumas igrejas, por ensinarem de forma incorreta o que a Bíblia diz, acaba contribuindo para o fanatismo religioso, acaba contribuindo para a corrupção doutrinária, acaba contribuindo para a manifestação de heresias, pessoas que desconhecem os dons espirituais. E olhem que eu não quero aqui nem falar em certas manifestações que ocorrem em nosso meio, não é? Em algumas igrejas, e também chega na nossa igreja, e a gente fica preocupado como as pessoas estão desenvolvendo esses dons. Acredito que seja falta de ensinamento. E é preciso que a igreja ensine de forma adequada da utilização dos dons e acaba prevenindo o surgimento de práticas condenáveis no culto, na igreja do Senhor, manifestações que atrapalham a obra de Deus, atrapalham o culto e a adoração ao Senhor por parte de pessoas, infelizmente, que não conhecem os dons espirituais e acaba dando vazão a outros espíritos. Bom, para isso é preciso também ter na igreja o dom ou alguém com o dom de discernimento de espíritos, não é? Para combater, para ajudar a igreja ao crescimento espiritual dos santos. Subtópico número 3, acerca dos dons ministeriais. Pronto. Quando Paulo escreve aos Efésios, Paulo classifica os dons ministeriais da seguinte forma: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, veja só, mais uma vez. Primeiro, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Glória a Deus. Então, vemos aqui os dons de serviço, literalmente, aqueles dons que Deus se utiliza de pessoas para servir, tanto a Ele quanto aos seus irmãos. Os dons espirituais, como manifestações sobrenaturais, dons do Espírito, para que a igreja ela ganhe almas, para que a igreja seja edificada, aleluia, através destes dons maravilhosos, que aqui eu quero destacar algo muito importante. Esses dons, eles pertencem a Deus. O dom não pertence ao homem, não pertence a mim. O dom é de Deus e Ele dá a quem Ele quer, segundo a sua misericórdia, segundo
a sua vontade. Aleluia. Muitos ainda acabam acreditando, e nós vamos ver no tópico seguinte, os dons não são para engrandecimento do homem, os dons são para a glória de Deus. Os dons, os talentos, tudo que temos é do Senhor. E Ele dá para homens, para que se utilize dessas pessoas para engrandecimento da obra de Deus e para a glória do seu nome. Aleluia. Tópico de número 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Uma igreja famosa, a igreja de Corinto. Paulo escreve segundo a teologia, segundo historiadores e segundo as cartas que Paulo escreveu. Foram 4 cartas que Paulo escreveu aos coríntios. Porém, só 2 delas foram encontradas e se encontram no cânon sagrado, e se encontra na nossa Bíblia. Aleluia. Mas, diz aqui o subtópico de número 1. Os dons são importantes. E aqui ele traz um comentário, o autor da lição, acerca dos cessacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que os dons espirituais ficaram restritos apenas à igreja do primeiro século, do início da igreja. Porém, os dons, eles são atuais. Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando uns dons em detrimento de outro. Ora, aquele que tem o dom de falar línguas estranhas, alguém poderia dizer, para que é que serve se ninguém entende? Para que é que serve este dom? Isso, certamente, por aquele que tinha o dom de curar, que Deus deu o dom de curar. Então, era preciso ensinar, porque Paulo tinha percebido que isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Aleluia. Todos os dons, como eu falei agora há pouco, vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Aleluia. Os dons não são para engrandecimento próprio. Os dons é para a glória de Deus. É para o bem da igreja. Porque se você, alguém que recebe um dom espiritual, e ele acha que é maior que alguém, que é melhor que alguém, e deixa de utilizar esse dom para servir a igreja e para a glória de Deus, certamente perderá. Certamente Deus tirará, e ele não será mais usado por Deus com este dom. Essa é a melhor expressão. O homem, ele é usado por Deus com um dom espiritual que ele concede. Subtópico número 2, diversidade dos dons. Bom, quanto a essa diversidade dos dons, eu só quero aqui fazer uma observação em relação ao tópico anterior, em que nós separamos dom de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Então, há uma aparente confusão aqui quando nós falamos de diversidade de dons, Na verdade, esses dons que estão escritos em Coríntios, em Romanos e em Efésios, eles são escritos para igrejas diferentes, porém, muitos deles acabam se repetindo ou se coincidindo com aqueles que estão em 1 Coríntios. Se não, vejamos, a nossa leitura bíblica em classe traz, por exemplo, aqui os dons que estão em Romanos. Ele diz assim, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, é um dom espiritual, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, olha aí, dom ministerial, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Continua aí o dom ministerial. Ou o que exorta, ministerial. O que reparte, dom de serviço. O que preside,
dom de serviço. O que exercita a misericórdia, dom de serviço. Já em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, vejamos aí, dom ministerial, e outros para profetas, dom espiritual, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, dons ministeriais, não é? Glória a Deus. Então nós vemos aí que Paulo ele escreve para Coríntio, escreve para os romanos e escreve para os efésios acerca de alguns dons de acordo com a necessidade da igreja, ou de acordo com o que se tinha na igreja de dons, sejam eles de serviço, sejam eles espirituais ou ministerial. Glória a Deus. Subtópico de número 3, autossuficiência e humildade. Veja mais uma vez, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Já repeti isso aqui várias vezes. Não é para engrandecimento do homem, é para a glória de Deus. Nós não podemos usar o dom que Deus deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Pelo contrário, os dons são para a glória de Deus, são para servir melhor a Deus, são para melhor servir a igreja, são para melhor servir os nossos irmãos. Aqueles que dizem, né, ou aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles devem demonstrar uma conduta diferente. Na lição anterior, no trimestre passado, nós aprendemos que quem recebe o batismo com o Espírito Santo não é mais santo do que ninguém, não é mais santo do que aquele que não recebeu. Pelo contrário, né? O que torna o homem mais santo, nós aprendemos que são, na verdade, o fruto do Espírito desenvolvido na vida de cada crente. Porém, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, não é sinônimo. Nós não podemos, né, fazer como muitas pessoas que têm a ideia como Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que ele aprova tudo o que a pessoa faz ou ensina. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Não é porque uma pessoa tem dons espirituais, não é porque uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, que nós devemos aprovar tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa ensina. Tudo deve ser com base nas Escrituras Sagradas, com base na Palavra de Deus. Né? Glória a Deus por isso. A nossa conclusão nos diz: o ensino dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Glória a Deus, graças a Deus, por chegarmos ao término de mais uma lição, a primeira lição do segundo trimestre de 2021. Não podemos dispensar esta bondade, esta dádiva de Deus para o homem, para a sua igreja. Você, meu irmão, que é batizado com o Espírito Santo, busque os dons espirituais, peça a Deus, porque é Ele quem dá. É verdade que Ele não dá a todos, Ele dá a quem Ele quer. Mas o nosso papel é buscar, o nosso papel é pedir, o nosso papel é fazer a nossa parte, e Ele vai conceder ou não, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade, porque, afinal, Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, e nós somos apenas suas criaturas, seus servos.
Glória a Deus, estamos aqui para servi-lo. E o batismo com o Espírito Santo, acompanhado dos dons espirituais, eles vão servir para que vocês que estão nos assistindo possam servir melhor a Deus, possam fazer sempre o melhor, possam alcançar as vidas através destes dons que o Senhor lhe concede. Imagine uma igreja com alguém com um dom de curar. E as pessoas sabem o que está acontecendo e vêm a Cristo, assim como eles iam para Cristo quando ele estava na terra em busca da cura. E através da cura Jesus dizia: perdoados te são os pecados. Ou seja, antes de receber a cura física, recebiam a cura espiritual, a cura para a sua alma. Irmãos, não tem coisa melhor para o ser humano do que receber a salvação. Mas muitas vezes eles precisam de algo que os traga para Cristo. E são os dons espirituais que servem como esse incentivo, como algo sobrenatural para atrair o pecador para Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero fazer aqui uma oração especial por você que nos assiste neste momento, né? Seja neste domingo, dia 4 de abril, ou em qualquer momento que você estiver assistindo a esse vídeo através deste canal, A Melhor EBD. Querido Deus e soberano Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para transmitirmos a Tua palavra, para melhor aprendermos a palavra do Senhor. Pai amado, mais um trimestre que começa neste ano de 2021, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria. Meu Deus, que o Senhor abençoe cada um que irá assistir este vídeo, Pai. Que o Senhor continue abençoando a família, abençoando a casa, afastando, Senhor, este mal que impera em todo mundo. O Senhor é maior que todas as coisas. Pai amado, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos, a você, a sua família, a sua casa e até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E não esqueça, se inscreva, dê aí o seu like e compartilhe a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.